Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe. Prazer estar com vocês aqui nesta casa, para que nós possamos conversar sobre um tema que realmente é muito importante e do qual a doutrina espírita tem muita coisa a dizer. Mas primeiramente, estamos trazendo um abraço fraterno e carinhoso dos que fazem o Grupo Espírita Seara de Luz, que é a casa a qual nós pertencemos no Rio de Janeiro, e também o abraço daqueles que fazem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que pode ser ouvida aqui em Cabo Frio através da internet, inclusive no celular, e que nós vamos falar disso no final, porque a nossa emissora é muito importante, 24 horas no ar, hoje já praticamente ultrapassando 100 mil acessos por mês só na internet. Nós estamos consolidados em terceiro lugar no índice de audiência das emissoras do Grande Rio. Então realmente nós temos tido frutos muito bons ao transmitirmos a doutrina espírita e o evangelho através das ondas amigas da nossa emissora. Mas nós estamos ligados ao campo da educação e não poderíamos deixar de fazer o tema ligado a essa área, que aliás é a grande tese da doutrina espírita, a educação moral de todos nós que somos seres imortais, já que nos consideramos espíritos, viemos do mundo espiritual, estamos presentemente aqui reencarnados, e para o mundo espiritual voltaremos através da chamada morte, que na verdade não existe, já que nós sempre vamos continuar vivos. E as gerações vão se sucedendo, ou seja, os espíritos não param de reencarnar, e nós precisamos conversar sobre a educação dessas novas gerações, por uma questão que é muito importante, à luz da reencarnação. Todos nós, após voltarmos ao mundo espiritual, teremos que retornar aqui à Terra. É a reencarnação, o nascer de novo, como Jesus nos informou. E se hoje nós já nos queixamos de como está a sociedade brasileira e mundial, como estará no futuro, quando tivermos que reencarnar, se não tratarmos de realizar a educação moral dessas novas gerações que vão nos receber lá na frente. Essa é a lei, né? A lei do retorno. Aqui estamos, vai chegar a hora em que vamos retornar ao mundo espiritual, vamos ficar no mundo espiritual um certo tempo, dentro das nossas necessidades evolutivas, e por causa dessas mesmas necessidades, vamos ter que reencarnar. Que mundo queremos ter lá na frente? Obviamente um mundo de paz, de felicidade, sem violência, sem corrupção, assim por diante, que é o mundo idealizado. Mas esse mundo idealizado pode ser sim o mundo real, só depende daquilo que estamos fazendo na nossa atualidade. Então, à luz da doutrina espírita, vamos então olhar a criança com uma visão diferente, a começar de que essa criança é um espírito imortal, que já possui bagagem desenvolvida através de diversas encarnações. Portanto, ela possui uma realidade espiritual. Não nos enganemos com o corpo frágil do período infantil, porque nós não somos o corpo. Eu sou o espírito que está utilizando este corpo. Então, aquela criança, aquele bebê que está na nossa frente, não é aquele corpo, é um espírito que continua o seu desenvolvimento. Traz toda uma bagagem. Portanto, ela tem realidade espiritual, tem uma realidade social que é diferente para cada ser que reencarna. Alguns estão na alta sociedade,
outros estão na chamada classe média, alguns enfrentam a pobreza, e assim por diante. E tudo isso tem que ser levado em conta na hora da educação. Esse espírito tem uma realidade psicológica, que ele está trazendo do passado traumas, está trazendo aquisições, está trazendo virtudes, mas traz também vícios, traz coisas a reparar e, portanto, vai ter que passar por expiações, tem necessidade de determinadas provas, tanto no campo emocional, quanto no campo da saúde, por exemplo. Então, ele tem todo um arcabouço psicológico, psíquico, que nós precisamos conhecer e respeitar. E a doutrina espírita nos informa que todo espírito traz duas coisas que são importantíssimas na área da educação, que são as ideias inatas e as tendências do caráter. Como aquela criança é um espírito imortal, uma vasta bagagem reencarnatória, traz, portanto, aquisições no campo do conhecimento. Traz também essas aquisições que são desenvolvidas no mundo espiritual. Tanto que hoje em dia nós costumamos a dizer que quando há o nascimento, os médicos já não dão mais aquele famoso tapinha no bumbum da criança para que ela comece a chorar, já entrega o smartphone. Porque é a nova geração que já vem toda preparada. E aqueles que lidam com a criançada sabem muito bem disso, né? E crianças de 2, 3 anos de idade pegam lá o smartphone, pegam o tablet e parecem que já sabem usar. De fato, se prepararam no mundo espiritual antes de reencarnar. Nós, que somos de uma geração mais antiga, ainda estamos lendo o manual para saber quais são as funções que ele possui. E esse espírito já vem com tudo, com esse domínio. Ele está trazendo já toda uma bagagem. Mas isso não significa, no uso da inteligência, que esse espírito seja moralizado. É a questão das tendências de caráter, que nós precisamos então observar desde o nascimento, porque o espírito, pouco a pouco, na medida que vai dominando o corpo, ele começa a se revelar, tal qual ele é. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e nesses cuidados, os exemplos que nós damos aos nossos filhos, porque se ele traz determinados vícios morais, ele tenderá a caminhar dentro desses vícios. Então nós, pelo campo da educação, precisamos então corrigir, como nos diz Allan Kardec, as más tendências que porventura esse espírito esteja trazendo, e alicerçar, claro, as boas tendências, as virtudes do caráter. Então, não podemos esquecer disso. Toda criança é um espírito imortal, reencarnado, e que traz as suas ideias inatas, ou seja, as suas aquisições no campo intelectual, cognitivo, e traz também as suas tendências de caráter, que se revelam no seu emocional e naquilo que ela começa então a fazer. Pois bem, vamos destacar aqui algumas realidades da criança. Primeiramente, ambiente familiar. O ambiente familiar equilibrado, onde nós não discutimos, onde nós não brigamos, onde procuramos sempre ter o diálogo, onde procuramos cumprir com as nossas responsabilidades, os nossos deveres, é o melhor ambiente. E onde não pode faltar o afeto, o carinho. Nós estamos frente a uma geração muito imediatista, que está se deixando levar por essa tecnologia de comunicação em tempo real, instantânea. Só que é uma geração que precisa de amor, precisa de afeto, precisa de carinho. Muitos estão insensíveis, indiferentes, imediatistas, individualistas. Então é preciso dar amor, cargas generosas de amor, para sensibilizar esses espíritos para o amor ao próximo, o respeito ao direito do outro, e o fazer ao outro somente aquilo que queira que o outro lhe faça, que é a grande regra da educação. E nós estamos, de pouco a pouco, começando a aprender isso. Então, o ambiente familiar na educação é importantíssimo. Senão ele chega da escola, vamos já colocar a criança na escola, chega da escola,
Você vê o que é que ele está desenvolvendo, vê aquelas notas ruins, aqueles conceitos ruins, e diz assim: olha, se você continuar desse jeito, você não vai ser nada na vida. E aí o seu filho olha para você e diz assim: isso eu já sei. Como é que você já sabe que não vai ser nada na vida? A professora também já me falou isso. E aí nós, no ambiente familiar, estamos reforçando um erro, um equívoco pedagógico da escola. Todos nós seremos sim alguma coisa na vida, seja a nível profissional, seja a nível familiar, a nível individual, todos seremos. E todos chegaremos um dia à perfeição. Mas é preciso estimular as coisas boas. Ele vai mal na escola? Vamos sentar juntos, vamos trabalhar com ele ou com ela, né? Nosso filho ou nossa filha. É um espírito que necessita receber bons estímulos. Então, cuidado com o ambiente familiar. Nós estamos promovendo o culto do Evangelho no lar, por exemplo. Isso é importantíssimo. Temos Jesus na diretriz da nossa família, dos nossos lares. Então, essa ambiência familiar vai se refletir naquilo que ele será no futuro. Também temos que tomar cuidado com a sua vivência escolar. Como é que ele está na escola? O que é que ele está desenvolvendo? Quais são os aprendizados? Que escola é essa? Como são os professores? O grupo de amigos? Os colegas? Nós temos que tomar cuidado com tudo isso. E não largá-lo na escola pura e simplesmente, achando que a escola vai educá-lo. A escola complementa o trabalho da família, mas não faz milagre. E há muitas escolas, infelizmente, que maqueiam a educação. Na verdade, não educam, instruem, e muito mal. Estão preocupados em fazer os seus alunos passarem no Enem, passarem em concursos X e Y, terem boas notas aí no IDEB, que é o índice da educação básica. Tudo isso, provas, notas, memorização, trabalhos, essas coisas não são sinônimo de educação, são sinônimo de instrução, que normalmente você cresce e descarta, depois não lembra mais nada, que você passou anos na escola só memorizando coisas para fazer provas e ter notas. A verdadeira educação é aquela que vai desenvolver o caráter, vai desenvolver o senso moral, vai equilibrar o desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento emocional, afetivo. Daí a tese da doutrina espírita: nós precisamos da educação moral. Leon Denis, esse grande escritor, pensador e filósofo espírita, em vários dos seus livros, ele defende muito isso, ao mostrar que o nosso problema da corrupção, da desonestidade, da violência, da guerra, do materialismo, tudo isso está ocorrendo porque não estamos trabalhando a educação moral. E não adianta ter mais polícia na rua, não adianta ter mais verba para a segurança pública, para a saúde, para isso e para aquilo, se nós estamos deixando de lado a educação moral, tanto na família quanto na escola. Então, olhar na escola, assim como aos grupos de amigos, inclusive nas redes sociais, na internet. Há muitos pais que, para não terem muito trabalho, até porque já tem que fazer muita coisa na vida, largam seus filhos 3, 4, 5 horas lá na internet. Aí eles chegam na evangelização do centro espírita, como certa vez aconteceu, diz assim: tio, estou cansadão. É mesmo? Você está muito cansado? É, estou cansado. Deixa eu ver aqui, vou usar minha mediunidade. Você varou a madrugada nas redes sociais. Nossa, tio, como é que o senhor sabe? Eu não disse que ia usar a minha mediunidade. Mas olha só, você não sabe que tem compromisso aqui na casa, que tem evangelização, que tem a mocidade, né? E que você sempre vem, que você faz parte. Como é que você vara a madrugada na rede social? Não, mas eu faço isso todos os dias. Então a situação é muito pior do que eu imaginava. E como é que você faz na escola? Ah, quando a aula é chata eu durmo. Pois é, meu filho. Mas olha só, a escola é uma coisa importante. Amigos, fazer os aprendizados, o desenvolvimento.
Tudo isso é importante. Agora você vai dormir? Não, tio, mas é só quando a aula é chata. E quais são as aulas chatas? Português, matemática, geografia, isso aí ele foi lá enumerando quase tudo. Tudo era chato. Então você passa a manhã toda dormindo na escola, e o que você vai ser no futuro? Mas eles não pensam no futuro. Eles estão vivendo aqui e agora. Mas nós precisamos ter esse tipo de diálogo para fazer o pensar. E aí? Será que a vida é simplesmente isso? E aí então nós temos que ver a importância dos meios de comunicação. Porque a internet, as redes sociais, o smartphone, o tablet, tudo é importante. Mas tudo é neutro. Depende do que vamos fazer com essas ferramentas. Então nós temos que vigiar. Jesus foi muito claro: vigiai e orai. Isso não é só para nós individualmente, mas é para com aqueles que estão aqui na terra hoje como nossos filhos, porque Deus confiou em nós para educá-los, para orientá-los, para religá-los ao Pai. Essa é a nossa missão enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, enfim, responsáveis aí pela nova geração. Então vamos utilizar os meios de comunicação naquilo que tem de útil, naquilo que tem de bom. É isso que nós temos que fazer e dar essa orientação a eles. E também levar em conta a realidade sociocultural, econômica que envolve os nossos filhos. O que é que eles estão vendo aí na vida? Como é que participam disso? Que julgamentos realizam? Como é que estão utilizando o bom senso para aquilo que é bom, aquilo que não é bom? Então nós precisamos saber onde eles andam, com quem andam, e darmos as devidas orientações. Claro que eles têm o livre-arbítrio, eles têm a liberdade, mas essa liberdade é proporcional às responsabilidades assumidas. Os direitos são proporcionais aos deveres cumpridos. Isso tem que ficar sempre claro na educação que estamos promovendo. Falando em educação, claro, nós não podemos deixar de falar sobre o ensinar. Porque nós estamos sempre ensinando alguma coisa a alguém e sempre aprendendo alguma coisa com alguém. Primeira colocação: todo ensino deve possuir sentido prático. Então, quando você pedir para que seu filho faça alguma coisa, esse pedido tem que ter um sentido prático. Porque se ele perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso, ou por que eu tenho que fazer desse jeito, a resposta não pode ser simplesmente porque eu estou mandando, porque tem que ser assim. Ele pensa, aliás, criança pensa. Embora tenha muitos adultos que acham que criança não pensa, pensa sim, tem inteligência, é o espírito reencarnado, tem sentimentos. Então vamos conversar com ele. E aí, o que você acha? Você faria de uma outra maneira? Por quê? E assim vai indo. Tem que ter o sentido prático. Nós descartamos muita coisa do que aprendemos, porque normalmente não nos ensinam os porquês daquilo. E como você não sabe o porquê daquilo, você apenas memorizou, você só teve que passar por aquela matéria, por aquele conteúdo. Na sequência você esquece, você descarta, porque ninguém falou da coisa prática. Então tudo aquilo que nós procurarmos ensinar a ele tem que ter um sentido prático. Não adianta dizer assim: olha, você precisa aprender a ser honesto. E aí ele vai fazer a pergunta: por quê? A nossa resposta tem que ter um sentido prático. Então vamos responder no sentido prático. Porque sendo honesto, você consegue ter paz de consciência, paz de espírito, e ninguém poderá cobrar nada de você. Mas acontece que, e lá vem ele com os exemplos que estão aí na sociedade, a maioria não é honesto. Sim, a maioria não é honesto, mas aí acontece o quê? Não tem paz de consciência, não tem paz de espírito, está sempre preocupado com a lei, porque ele sabe que um dia vai acabar respondendo, e se não responder perante a lei humana, fique sabendo de uma coisa: responde sempre perante a lei divina, ou nesta existência, ou na próxima, ou quando retornar ao mundo espiritual. Então é muito melhor ser honesto, embora a maioria ainda não tenha entendido que isso é bom.
E aí você vai trabalhando e vai dando exemplos, para que ele perceba que na prática é melhor ser do bem, na prática é melhor sim ser honesto, e que o mundo só vai se transformar a partir do nosso próprio exemplo no campo das virtudes. Também os pais precisam sensibilizar o sentimento do filho. Os outros estão ao nosso redor. Nós vivemos em sociedade, não vivemos isolados. Então, quando alguém precisa de ajuda, precisamos estar predispostos a ajudar. É o amor em ação. Senão nós ficamos insensíveis. Nossa, viu a notícia que deu na TV? Deu lá um terremoto, 100.000 pessoas morreram, tem 300.000 desabrigadas, graças a Deus que é longe do Brasil. Bom, e aí você já esquece, já olha o relógio, esse jornal não termina nunca não, quando é que vai começar a novela? Insensibilidade. Mas lembremos que pode acontecer conosco, perto de nós. Aliás, quando acontecer qualquer problema que seja, nós não vamos querer auxílio? Ajuda, porque vai ser a nossa necessidade. Como os outros vão nos auxiliar se nós nunca auxiliamos ninguém? Aí vão olhar para nós e dizer, é fulano, tremendo egoísta, orgulhoso, indiferente, só vive pensando nele, para que eu vou ajudar? E aí nós criamos uma espécie de círculo vicioso, eu não ajudo, o outro não me ajuda, e assim nós vamos indo. É a mesma questão da violência, que tem tudo a ver no campo do sentimento. Por que você bateu no outro? Eu bati nele porque ele me fez não sei o quê. E aí você bateu nele, e aí o que foi que aconteceu? Ele pegou e bateu em mim também. E aí você fez o quê? Aí eu peguei não sei o quê, e joguei na cabeça dele. E aí aconteceu, e assim vai indo. Mas a violência não resolve. O que resolve é o amor. E é isso que resolve. É tentarmos no diálogo mediar os conflitos, porque eles existem, e conseguirmos a solução que nos leve ao bom entendimento. Porque se a violência resolvesse os nossos problemas, o mundo está tão violento que nós já seríamos mundo de regeneração. No mundo de regeneração, conforme está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no mundo de regeneração, o bem predominará sobre o mal. Mas isso só vai acontecer se educarmos para o bem. E é isso que nós temos que fazer, então, com os nossos filhos. Para que eles possam utilizar o bom senso. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no diálogo com os benfeitores espirituais da humanidade, ele pergunta sobre a questão moral, sobre a questão do senso moral. E aí os espíritos dizem para que ele corrigisse a pergunta, porque ele falou em falta do senso moral. Ele disse, é falta de desenvolvimento do senso moral. O senso moral, mesmo equivocado, todos possuem. Mas se nós o trabalharmos no campo da educação, vamos saber desenvolvê-lo para aproximar o senso moral da lei divina. E aí vamos pensar nos outros e não exclusivamente em nós. Nossos filhos precisam aprender a pensar nos outros e não simplesmente neles ou nos afins, naqueles que eles amam ou por quais são amados. Jesus, quando conversou com os discípulos, disse a eles, vocês não podem amar somente aqueles que lhes amam, porque os doutores da lei, os fariseus, que são materialistas, já fazem isso. Eles amam somente aqueles que os amam. Se vocês fizerem a mesma coisa, ou seja, discriminando os demais, vocês não serão nada além do que eles são. Mas eu digo que além de amar o próximo, deve ser amado inclusive o inimigo. São palavras de Jesus. Amai ao vosso próximo e também ao vosso inimigo. Porque aí nós estaremos fazendo a diferença. Estaremos derrubando os preconceitos e não estaremos mais fazendo discriminações. Porque somos todos iguais, filhos de Deus. Hoje, nós estamos gordo ou magro, baixo ou alto, homem ou mulher, da cor X ou Y,
pobre ou rico, hoje, mas e ontem? Ou seja, nas encarnações passadas. E amanhã? Como nós ainda somos necessitados de muitas aprendizagens, com certeza, no futuro, estará tudo diferente. Como no passado, já esteve. Nova posição social, novo corpo, e vai por aí afora. Então nós precisamos nos entender enquanto espíritos que transcendem o corpo. Esse ensino precisa ser levado para os nossos filhos. E permitindo que eles desenvolvam também as suas potencialidades. Muito cuidado quando ficamos fazendo tudo por eles. Nós lavamos a roupa, nós passamos a roupa, nós limpamos a casa, nós fazemos a comida, nós escolhemos a roupa, muito cuidado com isso. Eles são espíritos com potencial enorme, precisam aprender a fazer. Ah, mas se ele fizer não vai fazer direito, ele vai fazer torto, ele vai sujar, ele isso. Mas ele está em aprendizado, do mesmo jeito que nós estivemos. Alguns de nós aqui dentro já passamos da infância e da adolescência, não é mesmo? Então nós conhecemos isso. Se nós não tivermos a oportunidade de fazer, como vamos desenvolver o nosso potencial? Não tem como. Então é preciso deixar que faça. Senão vem aquela cena daquela professora que sempre que pedia que a criançada desenhasse alguma coisa lá na escola, ela já dizia exatamente o que tinha que ser desenhado, como tinha que ser desenhado e quais cores o desenho tinha que ser pintado. Aí aconteceu lá da família mudar de cidade, garoto muda de escola, aí pega uma professora diferente que dava a liberdade de criação e ele ficou lá parado olhando o papel em branco, sem saber o que fazer. Porque na outra escola, assim como em família, tudo era dito para ele: olha, você vai desenhar, né, o objeto tal, tem que desenhar da forma tal, vai pintar na cor tal, no tamanho, vai desenhar no tamanho tal, e aí ele fazia. Mas e agora que ele tem que usar a criatividade dele? Ele não tinha mais a criatividade, ele não sabia usar aquilo. E agora? Então é preciso deixar que eles façam, não resolvermos todas as questões a eles. Devolve sempre com uma indagação, com uma pergunta, e aguarda fazer, aguarda pensar, porque nós os pais precisamos ser orientadores desse processo de desenvolvimento dos nossos filhos. É isso que nós temos que fazer. Para a nossa reflexão, trazemos aqui um texto de Pedro de Camargo, ou Vinícius, que está no livro O Mestre na Educação, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Diz ele: não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm, é de sentimento. Esse texto é da década de 1940, mas parece que ele escreveu hoje. Nossa, desde lá estão acontecendo essas coisas que nós estamos assistindo, desde lá e desde muito antes. Por que nós não corrigimos isso? Ele deu a chave, porque nós estamos trabalhando a educação moral, a educação dos sentimentos. Todo mundo tem diplomas aí para levantar e mostrar: sociólogo, antropólogo, economista, administrador, e vai por aí afora. Muitos são engenheiros, médicos, advogados, tem MBA, tem pós, especialização disso e daquilo, mas não resolve os nossos problemas sociais. Continuamos tendo miséria, continuamos tendo corrupção, continuamos tendo violência, e vai por aí. O que falta? Falta sentimento. Eles não têm sentimento, nunca foram sensibilizados para o outro e para a sociedade. E quando chegam ao poder, pensam somente neles. Nunca foram espiritualizados. Nunca pensaram na alma, no espírito. Nunca. Então nós não temos que nos espantar, porque os nossos representantes são exatamente esses que educamos materialmente. São materialistas. Então não podem fazer diferente. Eles não têm como fazer diferente, porque eles não têm a bagagem.
Então é urgente sensibilizarmos os nossos filhos, tocarmos na área sentimento, para que ele não seja estéril depois, não dê de ombros. Não tem nada a ver com isso, é problema dele, quer sofrer que sofra, eu tenho que olhar o meu lado, porque nós ouvimos muito esse discurso, mas o Espiritismo vem derrubar isso. Não é preciso pensar no outro, sim, que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, e respondemos por essas consequências, porque a cada um é dado segundo as suas obras, então tem como escapar. Você semeou, você colhe, aqui ou amanhã, nesta encarnação, ou na volta ao mundo espiritual, ou ainda na próxima encarnação, porque aí vem aí as expiações para reparar o mal que foi feito. O que estamos semeando? Que educação estamos dando para os nossos filhos e as crianças de uma forma geral? Então vamos a algumas recomendações aos pais, estendendo isso também aos avós, aos tios e demais que cuidam aí de crianças, adolescentes e jovens. Bom, primeira recomendação óbvia, já que estamos no centro espírita e somos espíritas, estudar o espiritismo. O Livro dos Espíritos, no dizer de José Herculano Pires, outro grande educador espírita, é o maior compêndio de pedagogia que a humanidade conhece depois do Evangelho. Então é preciso estudar, porque se nós não estudarmos, não vamos saber o que é o espiritismo, e sem saber o que é de fato o espiritismo, não vamos conseguir educar os nossos filhos através dos princípios espíritas. Deus, como Pai Criador de tudo que existe no universo, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os planos de vida, a lei de evolução, e tudo isso trazendo então a lei de causa e efeito, a reencarnação, tudo com base nos ensinos morais de Jesus. Então é preciso, dentro do centro espírita, estarmos engajados nos estudos. Muito importante isso, fazer parte dos grupos de estudo, dos seminários, as palestras, estudar sempre. Está com dificuldade de vir ao centro espírita? Não há problema, sintonize a Rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar, transmitindo o Evangelho e o Espiritismo. Não pega aqui em AM, não tem desculpa, pega pela internet, tá? Inclusive no celular, então não tem desculpa, não tem como fugir do Espiritismo. Carrega o livro na bolsa, na pasta, e onde estiver, está lá com o livro espírita para poder continuar a ler e a estudar. Nós que viajamos muito, já temos esse hábito, né, de décadas aí, fazendo viagens, então nós temos esse hábito, estamos sempre com 1 ou 2 livros nos acompanhando no ônibus, no avião, no carro, quando nos pegam de carro, nós estamos lá, estudando o tempo todo, não podemos ficar parados, conhecendo cada vez mais, e reconhecendo, reaprendendo, porque o Livro dos Espíritos é fantástico, essa obra maravilhosa de Kardec, que você lê e relê, está sempre descobrindo coisas novas. Então estudar o Espiritismo, e conhecer um pouco da filosofia espírita da educação, porque a partir desse conceito da imortalidade, muda a visão sobre o ser e a vida, e por isso nós temos uma filosofia da educação, que é essa filosofia espiritualista e imortalista do ser. Isso muda aquilo que estamos fazendo na educação, porque não estamos educando só para esta vida, nós estamos educando para a eternidade. Então muda tudo. Estamos educando para que esse espírito consiga chegar à perfeição, ter a felicidade, que atualmente é relativa. Precisamos também estudar fundamentos de psicologia e pedagogia. Ou seja, ninguém precisa fazer faculdade de psicologia e de pedagogia, mas estudar os fundamentos, seja pela internet, seja aí por livros. É muito importante conhecer, por exemplo, os estágios de desenvolvimento psicogenético da criança. E nós temos aí diversos psicólogos, educadores,
pesquisadores debruçados sobre esse campo, mostrando que nós temos estágios de desenvolvimento. Descobrir que o nosso filho, até os 2, 3 anos, ele não possui pensamento abstrato. Mas Marcos, você acabou de dizer que ele é um espírito imortal que traz a bagagem do passado. Sim, mas está numa nova existência, assumindo uma nova personalidade e num corpo frágil. Ele vai passar pelo período infantil e durante o período infantil o espírito pensa como criança. Então, só na medida em que o corpo se desenvolver, só na medida em que ele dominar as sinapses neuronais do nosso cérebro, é que ele vai entrar com o pensamento lógico, matemático, vai entrar com o pensamento abstrato, não antes. Tem exceções? Claro que tem. E cada espírito é uma individualidade com o seu desenvolvimento. Mas, no geral, nós temos que respeitar esses estágios de desenvolvimento. E dá para aprender isso fazendo leituras. Existem muitos bons livros aí nas livrarias, assim como textos muito bons na internet. E aí vamos educar melhor. E vamos então empreender a nossa autoeducação. Porque não adianta conhecer o espiritismo, conhecer a filosofia espírita da educação, conhecer psicologia, conhecer fundamentos de pedagogia, se não aplicamos nada disso para nós mesmos. Aí não tem como educar. Porque você vai falar uma coisa, vai fazer com ele uma coisa, mas vai fazer pessoalmente outra. E os nossos filhos sabem exatamente aquilo que somos. Sabem quando estamos mentindo. Sabem quando estamos falando a verdade. Sabem, eles percebem quando efetivamente está saindo de nós ou quando é simplesmente da boca para fora. E às vezes ele fica olhando para nós e fica lá pensando. Olha só, né? Eles pensam que eu não penso e que eu não sinto as coisas. Está me falando essas coisas todas aí, quando eu sei que eles, por exemplo, quando vão lá para o quarto, se pegam quase a tapa. Mas está dizendo que eu é que tenho que ser bonzinho, que eu não posso bater nos outros. Eles quase se estapeiam. Está dizendo aqui que eu tomar cuidado com o meu palavreado. Eles vivem usando palavrões. Está falando do problema aí das drogas. E papai fuma. Então, se nós não dermos o exemplo, se não estamos fazendo a nossa autoeducação, dificilmente a educação que vamos promover com eles vai dar bons resultados. Eles tenderão a acompanhar a sociedade e não a nós. Até porque nós estamos iguais à sociedade. E a mesma coisa de olhar hoje em dia aí as notícias e conversarmos em casa sobre esse gravíssimo problema da corrupção e do desvio de verba pública. E aí você depois põe o seu filho no carro e diz, vamos para o centro. Quando está vindo para o centro, tem uma blitz da polícia e o policial olha logo para você e manda você parar. Você desce, conversa e infelizmente o guarda não tem uma boa formação moral e acaba aceitando uma verba para liberar. E aí você liberado, entra no carro de novo e vem para o centro. Mas o seu filho está no carro. Pai, você molhou a mão lá do policial? Não, filho, olha só. Nós temos que ir lá para o centro. Não pode chegar atrasado, você tem que ir para a evangelização, eu tenho lá palestra, isso e aquilo. Ele ia pegar lá que eu estou com o IPVA atrasado, aí isso ia dar um monte de problema. Mas pai, isso não se chama corrupção? Não, porque o senhor corrompeu lá o policial. Está certo que o policial podia não se deixar corromper e podia ter dado ordem de prisão, que era o que deveria fazer, mas se deixou corromper. Então isso não é corrupção, pai? E aí você então vai tentar estabelecer parâmetros. Olha só, filho, entenda uma coisa, tá? O problema lá de Brasília, o problema dos altos escalões governamentais, e isso realmente não pode acontecer. Mas assim, pequenas coisas, né, para nós nos liberarmos, para ter uma vida um pouquinho melhor e tal. Então, isso não tem problema. É, pai? Tá. Então não tem problema aquele gato da energia elétrica lá em casa. Mas não fala nada para ninguém, hein? Por favor. Ora, se nós fazemos o gato da energia elétrica, se nós tentamos corromper alguém para levar vantagem, o que faríamos se galgássemos o poder público?
E ele, diante desses exemplos, quando lá na frente já for adulto, ele pode pensar, sabe uma coisa, sabe? Esse negócio de ser honesto, de não levar vantagem, isso aí é só para os bobos, é só para os trouxas. Tenho mais o que me dá bem na vida. Papai, por exemplo, podia ter se dado muito bem na vida, mas ele ficava só nas pequenas coisas. Pronto, e aí lá vai ele, vai se deixar levar por esse mundo que está materialista, egoísta, e aí os valores materiais falam mais alto. Então, muito cuidado, nós temos que dar sempre o exemplo. Ainda nas recomendações, crie para si bons hábitos, porque se eu não tenho bons hábitos, como vou exigir que os meus filhos tenham? Eles têm que olhar, ver o exemplo, e a partir do exemplo, realmente como isso é bom, como é bom saber onde estão as coisas. Aí você vem para cá e não acha a chave do carro. Cadê a chave do meu carro? Onde é que vocês colocaram a chave do meu carro? E aí está todo mundo se entreolhando. Interessante o papai, né? Ele joga a culpa em nós, onde nós colocamos a chave do carro. Ele nunca sabe onde põe a chave do carro, vive perdendo a chave do carro, mas a culpa é nossa. Ou seja, você é indisciplinado, desorganizado, bagunceiro, mas culpa os filhos, culpa a esposa, ou a esposa culpa o esposo, e assim por diante. Aí quando você descobre que ninguém é o culpado, você culpa o cachorro. Deve ter sido ele, né? Você não pegou a chave em cima da mesinha? Não, foi você mesmo, porque você entra em casa, larga, nem vê aonde, esquece, sai fazendo outras coisas, e aí depois você não sabe onde é que está a chave, e essa história toda. Não, culpe a si mesmo, não os outros. Agora, para que os nossos filhos tenham atos de previdência, sejam organizados, disciplinados, tem que partir de nós. Então, criar para nós mesmos bons hábitos. Ensinar principalmente pelo exemplo, porque as palavras, como dizia Paulo de Tarso, até podem convencer, mas o exemplo é que arrasta. Diante do exemplo, dessa força, não há como negar, não tem jeito. Jesus é o nosso guia e modelo, aquele que justamente nos deu exemplo. Ele não pregava, ele não ensinava pura e simplesmente, ele fazia, e é o que nós temos que nos esforçar também a realizar. Trabalhar o nosso equilíbrio psicológico. Meu Deus, a continuar assim, este mundo está perdido. Olha, sinceramente, vai vir aí sim a terceira guerra mundial. E lá está você, belo espírita cristão, e os filhos assistindo essas cenas, né? Essa coisa toda de você no maior desequilíbrio. Como educar com esse desequilíbrio? Então tem que ter equilíbrio, usar o bom senso, calma, nada está perdido. Jesus é o nosso governador espiritual, a lei divina rege tudo, e nós temos que olhar a vida pelo prisma do bem, das coisas boas também, e tudo que acontece não é por acaso, tem o seu porquê e tem a sua utilidade. Aprendamos com todas as coisas e vamos seguir em frente. Então, cuidado com os destemperos dentro de casa, levantar a voz, gritar, bater porta, muito cuidado com isso. O desequilíbrio emocional de um desequilibra todo o lar. Também ter noções de responsabilidade e dever. Se sabe que a reunião começa às 18 horas, não é às 17h50 que vai começar a se arrumar para vir para a reunião. É a responsabilidade. Há funções a ser exercidas, o estar aqui para o aprendizado. Então, sermos responsáveis e cumpridores dos nossos deveres. Isso é muito importante, em todos os campos, para podermos dar o exemplo. Sejamos servidores em favor da criança. Este servir não quer dizer fazer tudo, mas Deus nos escolheu para sermos pais. Então é preciso servir esse ou esses espíritos que estão conosco agora na categoria de filhos.
Servi-los do ponto de vista da educação, para corrigir as más tendências deles, para desenvolver as boas tendências, dar os bons estímulos, caminhar com eles. E na fase, né, do período infantil, com certeza, servi-los cada vez mais, mas promovendo a autonomia, para que em crescendo, eles comecem a caminhar por si mesmos, e quando chegar lá na frente, cuidem de nós. Por mais que isso nos doa, é fato que a partir de determinada idade, a qual eu não vou falar, nós começamos a ficar dependentes, fisicamente. E aí nós precisamos ter os filhos para nos amparar. E temos que agradecer a eles que vão nos amparar, não vão nos soltar num asilo ou nos deixar sozinhos em casa ali, nos virando de qualquer maneira. Mas eles só vão aprender isso se nós muito amá-los e servi-los. Mas deixando que eles cresçam, se desenvolvam, peguem autonomia, mas nos amando. Porque papai e mamãe sempre fizeram tudo por mim. Graças a papai e mamãe que hoje eu sou isso e aquilo, que eu conquistei isso e aquilo. Não vai nos abandonar, mas vai cuidar de nós. Sejamos gratos e permitamos que eles cuidem de nós. Não fiquemos aí reclamando, não. Porque faz parte da existência física. Você nascer, você cresce, você amadurece e, infelizmente, envelhece. Mas tudo bem, porque aí vai vir a morte e nós vamos rejuvenescer. Porque vamos retornar ao mundo espiritual, somos espíritos, e vai começar tudo outra vez. Vamos nós, sempre em frente. Então não nos queixamos quando chegar aquela idade das juntas. Não começa, né? Dói tudo. Dói joelho, dói tornozelo, dói a coluna, né? Vai doendo, começa a doer tudo. Não tem problema. A questão é não enferrujar. A continuar, firme e forte. Então, vamos indo. Recentemente nós enfrentamos uma viagem de 10 horas de duração. Nós fizemos a viagem de carro, 10 horas para ir, 10 horas para voltar, por causa de uma jornada de palestras, né? E aí veio aquele medo, né? Bom, e se as juntas começarem a doer? Porque já dói, né? E se começar a doer mais ainda? Não, mas estamos com Jesus, os bons espíritos, e vamos em frente. Agora, fazendo a nossa parte, vamos fazer os exercícios, né? O autocontrole, essa coisa toda, e vamos lá. E graças a Deus nós fomos, fizemos a jornada, voltamos, e ficou tudo bem, nenhum tipo de problema. E é assim que nós temos que ir. Mas vamos ganhando essa autonomia na medida que pais, nós sabemos então educar os nossos filhos para isso. Mais algumas recomendações. Vamos desenvolver as aptidões dos nossos filhos. Ele tem, é o espírito reencarnado. Ele não está trazendo as ideias inatas. Então o que ele começar a demonstrar, vamos reforçar, se for bom, e vamos deixar que ele se desenvolva. Já foi o tempo de nós, pais, escolhermos o que ele vai ser na vida, a profissão que vai ter, o que nós queremos que ele seja, com quem vai casar. Isso é de outros tempos, não é mais da atualidade. Ele precisa saber seguir o seu próprio caminho, até porque existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Todo espírito, antes de reencarnar, tem o seu planejamento daquilo que vai fazer nesta existência. E precisamos tomar cuidado com a educação, porque às vezes nós cortamos o planejamento dele, o forçamos a determinadas coisas que nem estão nas tendências dele. Ele não veio para isso. Você olha para ele, filho, você vai herdar o meu consultório odontológico. Ele veio para ser artista plástico. É isso que está no planejamento. Não, mas você lutou tanto para ter o tal do consultório, que você quer porque quer passar para ele. Ele que tem que continuar o negócio da família. E aí você vai obrigá-lo a fazer odontologia. Tudo bem, ele faz. Subserviente, né? Ele fez. Vai herdar o consultório. E em menos de um ano levar para a falência. Porque ele vai ser um mau odontólogo. Não está nele isso. Ele até aprendeu as técnicas todas na faculdade, nos estágios. Mas não é disso que ele gosta. O que ele gosta é pintar quadros. Isso é que ele adora. Porque ele veio para isso.
Muitas pessoas estão aí frustradas na vida, porque foram obrigadas a ser aquilo que na verdade não queriam ser. Então, deixe nossos filhos desenvolverem as suas aptidões. Vamos ter para isso paciência e amor. Educar dá trabalho, ainda mais quando o filho é filho desafio. Aí dá trabalho, dá muito trabalho. Mas graças a Deus que dá trabalho, porque nós vamos aprendendo com ele. E aí vamos também nos desenvolvendo, porque estamos sempre nos educando. Então tem que ter paciência e tem que ter muito amor para colocar esse espírito nos trilhos do bem. É para isso que nós os recebemos. Temos que manter, portanto, equilíbrio afetivo. Se tem mais de um filho, não pode amar mais este do que aquele. É igual. São nossos filhos. Ah, mas esse aqui é mais bonitinho. É porque ela é mais... Não pode isso. E eles vão sentir. E aí tem uns consultórios de psicologia aí dos nossos psicólogos lotados de pessoas carregando traumas lá da infância. Minha mãe sempre amou mais a minha irmã do que eu. E é fato. E ele sentiu isso durante toda a infância e adolescência. E hoje está aí carregando traumas. Está com problemas emocionais por causa disso. Então, equilíbrio afetivo. E estimular os nossos filhos para os atos da caridade. Caridade é o amor em ação. E a doutrina espírita tem a bandeira: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fazemos com que eles aprendam a fazer o bem, a agir no campo da caridade. Vamos levá-los para visitar comunidades mais pobres, um hospital, um abrigo de crianças, um asilo, enfim. Quando der algum problema social, vamos levá-los para participar, para ajudar em campanhas de arrecadação, por exemplo, de roupas, de utensílios, de medicamentos, de alimentos. Tudo isso nós podemos fazer, para que ele se engaje socialmente nesse amor ao próximo em ação. E perceba como é bom fazer o bem ao próximo, porque isso faz bem a ele mesmo. E assim ele vai se desenvolvendo com naturalidade no amai-vos uns aos outros. Vamos trazer o nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Fonte Viva, para a nossa reflexão. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Educação é tudo. Mas a educação moral, é essa que cria bons hábitos, que combate no espírito as suas más tendências e o leva para o amai-vos uns aos outros e fazei aos outros somente aquilo que quereis que os outros vos façam. Esses dois ensinos do nosso Mestre Jesus resumem a educação moral, que à luz da doutrina espírita, vamos repetir, vai além desta existência, que nós estamos lidando com a imortalidade, a nossa realidade espiritual. Se não queremos ter problemas depois, no futuro, eduquemos. Se queremos uma sociedade melhor, eduquemos. Se queremos retornar ao mundo espiritual, bem, eduquemo-nos. A chave está na educação. Sempre lembrando que quando falamos da educação com o Espiritismo, estamos sempre tocando nesse campo grandioso e profundo da educação moral do ser, para que ele possa pegar a sua inteligência e direcioná-la para o bem. Nós vamos deixar a vocês 3 endereços na internet, onde esse assunto pode ser mais explorado, mais desenvolvido, mais aprofundado. O site do Instituto Brasileiro de Educação Moral, que é mais conhecido por IBEM, que é a sigla, que é uma organização não governamental, da qual nós participamos. E agora, há poucos dias, nós realizamos no Rio de Janeiro o Fórum de Educação, em conjunto com a Uniswan, um dos centros universitários lá do Rio de Janeiro, onde nós vimos
uma educação transformadora, escolas humanizadas que já começam a se espalhar pelo mundo e pelo Brasil. Há muito conteúdo no site do IBEM. O site Orientação Espírita, no qual nós também colaboramos, muito conteúdo à luz da doutrina espírita, e o site da Rádio Rio de Janeiro, que pode ser ouvida pela internet, diretamente no site do computador, mas ali mesmo no site tem as instruções para baixar os aplicativos, são vários que existem, para que ela possa ser ouvida também no celular, no smartphone e no tablet. A Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar. A maioria, acredito eu, recebeu o material aí da rádio, o folheto, porque ela é sustentada pelo movimento espírita, através do Clube da Fraternidade, que é o fundo de manutenção da emissora. Hoje, terceiro lugar de audiência, 100 mil acessos por mês, e isso vem crescendo, e os ouvintes sempre dizem que a Rádio Rio de Janeiro é um centro espírita no ar, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Por isso que nós precisamos do movimento espírita, aqueles então que se engajem no Clube da Fraternidade, pagando lá a sua mensalidade, que isso que sustenta a emissora, que hoje, para se manter no ar, ela tem uma despesa mensal de R$230 mil. Isso não é nada fácil. Nós, diretores, estou me colocando porque eu também sou diretor da Rádio Rio de Janeiro, nós somos todos voluntários, nós não ganhamos absolutamente nada, pelo contrário, nós pagamos para trabalhar, porque bancamos todas as nossas despesas para estarmos lá na rádio, mas a emissora tem funcionários e precisa então desse apoio. Agora, para janeiro, vão entrar programas novos, programas voltados à juventude, à evangelização, à música espírita, tem muita coisa boa acontecendo na nossa Rádio Rio de Janeiro. Apoiem o IBEM, o Orientação Espírita, a Rádio Rio de Janeiro, para que possamos continuar esse nosso trabalho de levar a mensagem do Evangelho renovada pela imortalidade da alma. Muito obrigado por esta oportunidade e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre.